Olá, mulheres que estão na busca pela posição executiva. Você aí que é líder de alguma forma, ou supervisora, ou coordenadora, ou gerente, e tem o sonho de conquistar uma cadeira na diretoria da sua empresa. Vamos conversar um pouquinho sobre uma situação que eu vivi. Eu estava conversando com uma supervisora e ela me falou assim: eu já me sinto totalmente preparada para ser promovida, para ocupar a posição que a minha liderança ocupa hoje. Só que aqui nessa empresa não tem oportunidades. Então, eu vou ter que realmente buscar uma solução fora. Eu gosto muito da empresa, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito da minha equipe, mas realmente aqui não existem oportunidades. Aí eu comecei a conversar com ela e aí ela chegou no momento que ela falou: não, até surgem algumas coisas aqui na empresa, porque eu perguntei assim para ela: poxa, mas a empresa, se você gosta tanto da empresa, a empresa não oferece nenhuma possibilidade de crescimento, a empresa é assim tão fechada, ela faz só contratação de liderança em processo externo? Não, tem processo interno. Eu falei: ué, mas por que você não se aplica, né, não se candidata a essas oportunidades que vão surgir? Aí ela falou assim para mim: porque é tudo carta marcada. Eu sei, todo mundo aqui sabe, geralmente as oportunidades que surgem naquela diretoria, ou naquela outra diretoria, ou ali, ou lá, e é tudo carta marcada, vai ser só processo mesmo para enganação, porque no fundo já tem as pessoas que vão ser promovidas. Eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Vocês acham que isso é verdade? Na empresa de vocês também é assim, também surgem oportunidades, e o disse que me disse fica falando: é tudo carta marcada, e não, nem vai, porque vai perder seu tempo, não vai adiantar nada, que já está tudo decidido quem vai ser. Aí eu perguntei para ela: você nunca participou do processo, você nunca vivenciou o processo? Ela: eu não vou perder meu tempo, eu sei que é carta marcada mesmo, todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo diz, então eu não vou, eu estou cansada, não quero participar de enganação, eu quero participar de um processo em que haja mesmo a vaga e que haja interesse em se contratar o melhor candidato para a vaga. Será que é verdade? Vou contar um caso para vocês. Eu era responsável por uma área na empresa, uma área que tinha um cargo de acesso, que era um cargo bem mais operacional, né? Não era um cargo de liderança, era um cargo bem mais operacional, mas em alguns momentos a gente fazia processo interno para a primeira promoção dentro daquela área, que era já para um cargo de supervisão. Eu estava conversando com uma profissional que era desse nível mais operacional, mas era uma boa candidata até a participar do processo. E eu perguntei a ela: e aí, você se candidatou? Você está participando do processo? Aí ela falou para mim: ah, não, sabe por quê? E boba, é tudo carta marcada. Eu vou falar pra você, você é a nossa chefe, mas ó, é tudo carta marcada. Todo mundo sabe que é carta marcada, já tem o candidato da coordenação que ela vai escolher, então eu não vou participar porque eu vou perder meu tempo. Mal sabia ela que não era carta marcada. A gente realmente estava buscando profissionais qualificados para aquela vaga. A gente realmente queria que viesse da base interna, dos nossos colaboradores, que isso já agilizaria muito, porque as pessoas de dentro já têm o conhecimento da cultura da empresa, já conhecem o produto, que é uma coisa
no nosso caso, que era bastante complicado, tinha muita informação, muitos dados, já conhece o sistema, já sabia usar plenamente o sistema, já conhecia as pessoas, já conhecia como é que a área funcionava, já conhecia os colaboradores, então já poderia com isso ganhar aí um tempo considerável nesse processo de assunção aí da liderança na equipe, né, na nossa equipe. E obviamente que eu fui conversar com o pessoal do RH, né, porque além de tudo o processo nem era conduzido pela própria área para que a gente tivesse realmente o controle e pudesse garantir que os melhores candidatos seriam os que estariam no processo final para a escolha. E foi uma grande surpresa para o pessoal do RH essa percepção de alguns de que existia a tal da carta marcada. Então, foi feito um grande trabalho, foi necessário fazer um grande trabalho junto aos colaboradores. O pessoal da RH foi pessoalmente, nas pessoas também que a gente queria que participasse, o maior número de pessoas que estavam qualificadas para a vaga, porque tinha um tempo mínimo de atuação, tinha, se estava já formado ou em processo, já estava no final da graduação, então tinha alguns critérios que precisavam ser atendidos, obviamente. Sempre que há uma promoção, existem critérios para essa promoção. Então, dentro dos critérios, aqueles profissionais que já atendiam. Então, para até diminuir aí o trabalho do pessoal do RH. E, obviamente, aumentou muito o número de candidatos e a gente teve condições de até conhecer mais pessoas que realmente estavam qualificadas e poderiam proximamente ser também promovidas. Então, em primeiro lugar, não é verdadeiro que, de cara eu digo, não deve ser verdadeira essa história que já tem carta marcada. Por que não é verdadeira essa história de carta marcada? Pensa bem comigo racionalmente. Por que a empresa ia perder tempo estruturando um processo se ela já tinha o candidato? Não é muito mais rápido chegar para o candidato, ó, você é o escolhido, nós vamos te dar um treinamento, nós vamos te capacitar durante 15 dias para que você possa assumir aqui a vaga e você assume a vaga. 15, 20, 30 dias formando, capacitando o profissional para a vaga. Muito melhor do que vamos abrir um processo. Quando você abre um processo, você tem que dar tempo para que as pessoas manifestem interesse na vaga. Isso consome, tem que ser de no mínimo uns 10 dias, porque tem a questão, no nosso caso lá, tinha a questão de turno, tem a questão de não ver no dia, né, o aviso da vaga nos canais de comunicação da empresa, ou a possibilidade de ter naquele dia lá se inscrito. Então tem que dar uns 10 dias aí para que todos fiquem cientes e todos possam se qualificar. Às vezes a pessoa tem que reunir os documentos para poder comprovar as questões que estão sendo pedidas. Então consome um tempo só para a pessoa se candidatar para a vaga. Depois que a pessoa se candidata para a vaga, tem o processo seletivo. E dependendo do número de candidatos, você tem que fazer 2 sessões de dinâmica, 3 sessões de dinâmicas. E aí o pessoal que está participando do processo, geralmente o pessoal do RH, faz aí uma análise dos resultados. Isso consome no mínimo uns 3 dias, né, para que isso seja feito. E aí vem as entrevistas, e aí você reduz, né, tem os testes, as dinâmicas e as entrevistas individuais, pelo pessoal do RH e depois pelo pessoal operacional, técnico da empresa lá, né? Então, se no nosso caso tem que passar pelo coordenador que estava fazendo, que tinha a vaga, depois pelo gerente que ia aí dar o martelo final na escolha. E obviamente a pessoa só poderia começar no mês posterior, no início do mês posterior, dada questões de folha, etc, etc.
muito mais rápido e muito melhor o processo já definido, porque já capacita a pessoa e ela entra para o cargo. Aí tem todo, né? Vamos colocar 30 dias só para conseguir chegar no candidato. Depois, 15, 30 dias para capacitar para a vaga que ele se candidatou. Então, gente, a empresa não vai perder esse tempo. Logicamente falando, se a empresa abre o processo seletivo, mesmo que haja preferências, pode ser que surja um candidato muito melhor. Eu já vivenciei situações assim. A gente tinha uma pessoa em vista, mas outras pessoas se candidataram, inclusive de outras áreas dentro da empresa, que nos surpreenderam tanto que a gente acabou não indo no sentido da pessoa da própria área e indo sim no sentido dessa pessoa de outra área que nos surpreendeu tanto. Então, quando a empresa abre o processo seletivo é porque quer escolher, quer conhecer os profissionais que estão lá. Então, acredite nisso, acredite na empresa e vá participar. Você não tem nada a perder. Daqui a pouco eu vou falar tudo que você tem a ganhar de participar de um processo seletivo interno da sua empresa. Então, a empresa não faria isso. Um outro aspecto a ser considerado com relação a essa decisão da empresa de abrir um processo seletivo, a empresa não ia fazer esse investimento, nem poderia fazer esse investimento se já tivesse o melhor candidato para a vaga. Certo, definido, carta marcada. Por quê? Porque é um investimento enorme. Porque as pessoas que se candidatam no processo, elas não estão trabalhando, elas têm que ser liberadas por suas lideranças para participar dos processos internos. Então, elas estão na empresa, mas elas não estão lá exercendo a função. Então, isso é um investimento que a empresa está fazendo. Vocês têm que pensar nisso também. É um investimento que a empresa está fazendo em tirar pessoas do trabalho para que elas participem da dinâmica. As pessoas da área de RH que estão ali envolvidas com esse processo estão abrindo mão de estar em outras atividades para estar naquela atividade. Também é um investimento da empresa essa escolha, né? Porque sempre tem outras atividades a serem desenvolvidas. E as próprias lideranças da empresa estão investindo o tempo dela nas entrevistas. Então, de forma nenhuma, a empresa não teria nem direito de estar abrindo um processo seletivo se já tivesse o candidato óbvio para a vaga. Não é justo financeiramente falando, não é justo em termos do tempo das pessoas e não é justo com relação às expectativas que são criadas nos colaboradores. Então, quando a empresa abrir um processo seletivo, participe, acredite e invista seu tempo no sentido de se preparar para o processo. Porque também conheço pessoas que, porque acham que é jogo de carta marcada, vai meio que com uma postura de confronto, né? Então participa da dinâmica com um tom meio debochado, um tom meio de incredulidade. E sabe o que acontece? Marca gol contra. Que ao invés de ter uma oportunidade de mostrar como é diferente positivamente, mostra que é diferente negativamente. Então, acredite no processo e vá dando o seu melhor para que você seja realmente a escolhida. Agora, por que é tão importante participar dos processos seletivos internos da empresa? Porque esse é o momento que você vai para os holofotes. Então você sai ali de uma posição, muitas vezes, que você está escondido, que você não é conhecido, para uma posição em que você estará sendo o centro da atenção, não só da sua liderança, mas da liderança da sua liderança e do pessoal da área de RH, que sabe onde estarão outras vagas na empresa, que podem se lembrar de você para um outro processo que abra. Então,
vale a pena participar dos processos internos, porque esse é um momento que a empresa está reconhecendo a sua vontade. Olha, essa pessoa tem vontade de crescer, essa pessoa está se preparando para crescer, esta pessoa tem uma história interessante de trabalho, essa pessoa tem uma capacitação, uma qualificação interessante para dentro da nossa empresa. Vamos olhar para essa pessoa. Então, vontade da pessoa, coragem, porque qualquer posição de liderança precisa de corajoso. Então, os covardes não conseguem dar conta de uma posição de liderança porque tem que tomar muita decisão e muitas vezes decisão numa situação limite, né? Sem tempo nenhum, e tem que ter aí, toma o ar e decide. Então é a coragem, coragem de se expor, coragem de assumir o que quer, coragem de participar de um processo em que vai ser visto, que vai ser percebido pelos seus pares, que vai ser percebido por suas lideranças, pelo pessoal do RH. Tem que ter coragem. E principalmente vai ser percebido o seu preparo, o quão você está preparado para assumir uma posição acima daquela que você ocupa hoje. Esse é um grande momento para você mostrar tudo que tem aí e que está muitas vezes oculto para as outras pessoas, né? A sua própria liderança no dia a dia de trabalho não consegue ver capacitações que você possui. Por exemplo, eu já participei de processos em que o profissional acabou contando, não, porque eu morei fora, morei num país de língua espanhola, então eu falo espanhol fluentemente. E era uma das necessidades na vaga de liderança que soubesse falar inglês e espanhol, e no caso ele não só sabia o espanhol, como falava fluentemente, que é uma coisa muito boa, além do inglês que ele tinha marcado lá. São coisas que só se descobre muitas vezes no processo seletivo, que a pessoa conta a sua história de vida nas dinâmicas, nas fichas que são preenchidas. Então, é o momento de conhecer realmente o preparo, a capacitação daquele profissional para a vaga, que muitas vezes vai além da vaga, né? Já fica preparado para uma vaga superior àquela que ele está concorrendo, né? Com outros. Não vá perder mais a oportunidade de participar dos processos seletivos internos. Mesmo que seja de carta marcada, veja como uma grande oportunidade de você estar se apresentando melhor para todos, para um grupo seleto. Olha que grupo seleto que está ali. Estão ali seus pares, que estão concorrendo pela mesma vaga que você, está ali seu chefe direto, está ali o pessoal do RH e está ali o chefe do seu chefe. Então você tem a oportunidade de falar, de contar a sua história para as pessoas que no dia a dia não têm oportunidade de te ouvir, de te conhecer dessa forma. Mas tem um outro fator muito importante de por que um profissional deve participar dos processos seletivos da empresa. Porque esse é o momento de você se ver em relação a outras pessoas que também são capacitadas na empresa. Muitas vezes a gente acaba percebendo, né? Eu conheço o Joãozinho também está aqui participando do processo seletivo comigo, e diante lá das simulações que são vividas, de algumas perguntas, da história, eu descubro coisas sobre o Joãozinho que mostram que ele realmente está mais capacitado para aquela vaga do que eu. Então isso me dá duas informações relevantes. Primeiro, eu entendo que ele é o cara a ser escolhido. Se eu estivesse escolhendo, eu escolheria o Joãozinho. Então isso me dá paz de espírito e tranquilidade de entender que o processo é válido sim.
porque Joãozinho é melhor, ele estava mais capacitado. Quando eu estou fora, quando eu não participo e vejo o Joãozinho crescendo e eu não conheço, eu não sei a capacitação dele, eu fico assim, viu, a carta marcada, porque o Joãozinho é irmãozinho de fulaninho, era uma história que não é a verdadeira é que ele realmente, no processo, demonstrou que estava mais capacitado. Esse é um lado. O outro lado é, se ele pode aprender, se ele pode ter essa capacitação, eu também posso e devo ter essa capacitação, porque na próxima oportunidade o escolhido pode ser eu. Então, meninas, vamos focar nesse entendimento. Quando a gente participa de um processo, a gente observa o andamento do processo como um todo. A gente observa todos os candidatos que estão ali também concorrendo àquela vaga. Quão melhores eles estão do que eu? Quão mais preparados eles estão do que eu? O que eu posso fazer para chegar no nível que eles estão? O que eu posso fazer no dia a dia para ter conquistas, para ter resultados que garantam que no próximo processo eu serei a escolhida? O que eu posso fazer? É com isso que você sai com ideias, com uma informação absolutamente relevante. Você pode, inclusive, ter abertura para buscar feedback junto ao pessoal do RH e ideias de como você pode se desenvolver para chegar lá. E isso será muito bem-vindo, essa iniciativa de procurar o pessoal do RH, de ir lá. Não, olha, eu participei desse processo, gostei muito do processo, eu vi coisas muito interessantes, vi na dinâmica que o profissional A, B ou C saiu assim, saiu assado, eu achei muito interessante, então eu quero adquirir da mesma forma essa competência, esse conhecimento. O que vocês me indicariam em termos de cursos? Vocês vão fazer algum tipo de formação, algum tipo de desenvolvimento interno para que a gente adquira essa capacitação, esse conhecimento? Porque eu tenho interesse sim. Eu quero me desenvolver nessa competência, nessa habilidade, nesse conhecimento. Isso só vai fazer você sair de uma posição ali de normose frente aos outros para ir para uma posição de diferenciação. Você será diferenciada para uma posição superior. Com essa atitude inicial, é tudo carta marcada, ao invés de crescimento, eu tenho ali uma posição de tristeza, uma posição de descrença, uma posição de certo pessimismo, né? Uma visão de que não há futuro, para, se eu participo, uma visão de possibilidade de desenvolvimento, possibilidade de crescimento, de ser conhecido por mais pessoas dentro da organização, de reconhecer os meus colegas, os meus pares, o quão melhor eles estão do que eu, o que eu posso fazer para também me tornar mais qualificada, mais preparada. Então, vamos participar dos processos seletivos. Mas eu quero terminar o nosso vídeo falando um pouquinho, indo além, né? Porque, para mim, essa história de não participar dos processos seletivos internos é mais uma questão, um sintoma de um problema do que o problema. Eu acho que quando a gente trabalha com qualidade, a gente aprende que tem que ir na causa raiz do problema. E a causa raiz do problema, para mim, para essas pessoas que estão se escondendo atrás dessa visão distorcida da realidade, de que o processo é um processo pro forma, por trás tem questões mais relevantes que precisam ser vencidas. E para mim, o sentimento, a emoção que está por trás aí é tudo carta marcada, eu não preciso participar, eu não vou participar,
É o medo. Quais são os medos que podem estar associados a essa atitude, né? a essa postura de não participar dos processos seletivos? Para mim, o primeiro medo é um primeiro medo de, poxa, eu vou ficar mal com meu chefe e eu vou perder aí uma certa conexão que eu tenho com ele, nós não vamos conseguir mais trabalhar bem juntos e minha vida vai ficar ruim, vai ficar pior do que é hoje. Então é melhor eu não participar para não incomodar meu chefe. Bom, pode acontecer sim, pode acontecer de você ter um chefe que gosta muito do seu trabalho, que gosta muito da forma como você o ajuda no dia a dia e que com isso fique muito chateado por você estar participando do processo seletivo. Mas se ele for um bom chefe, ele vai entender que é importante para você participar. Se ele for um mau chefe, ele pode realmente atrapalhar um pouco a sua vida. Mas você pode lidar de uma forma madura com essa situação, nessa situação. E a forma madura é conversando com ele, é obtendo, inclusive, a validação por parte dele. É você contar para ele por que é importante e o que você está objetivando com a sua inscrição no processo. Que não é só o cargo em si, mas participar do processo, é se desenvolver profissionalmente, é ver como é que você está em termos de qualificação frente aos seus outros colegas, aos seus pares, ser conhecido também pelo pessoal do RH e com isso, poder se desenvolver e crescer porque você merece. Então, se ele gosta de você, se ele gosta do seu trabalho, ele vai querer que você consiga ser valorizado, até porque se ele quiser te dar um reconhecimento, que dentro dos processos de remuneração, a pessoa pode ser promovida, que é quando ela assume um cargo hierárquico superior, e aí tem uma remuneração relativa a esse cargo hierárquico, ou quando ela tem, dentro aí dos quadrantes de crescimento, oportunidades de ser reconhecida dentro do mesmo cargo. Então tem algum percentual de aumento, e se você for bem no processo, isso também vai te qualificar a esse reconhecimento na própria área, Então, eu acho que tudo que a gente conversa, tudo que a gente busca chegar no entendimento, que a gente mostra, por que é importante, faz o outro, pelo menos, entender e pode não aceitar, mas ele entende. Quando a gente entende, a gente sofre menos, quando a gente sofre menos, a gente consegue conviver melhor com essa situação. O outro medo é o medo do fracasso. Então eu vou lá, eu me acho linda, maravilhosa, poderosa, plena e absoluta, participo do processo e não sou escolhida. Vou me frustrar, vou ficar muito aborrecida. Acho que nunca mais que eu vou me levantar dessa queda que eu estou levando aí, não é? Então eu não vou participar, porque se eu não conseguir a vaga, eu não vou conseguir mais me olhar na frente do espelho. Bobagem. Bobagem. Porque olha quanta coisa se ganha participando do processo. Você vai ser vista, você vai ver coisas que você pode desenvolver, que você ainda não tem, que você ainda pode desenvolver. Você vai ficar mais conhecida frente aos seus colegas, também aos seus pares. Você vai poder ter um relacionamento melhor com os seus pares, porque vocês participaram do mesmo processo, acabaram se conhecendo. E muitos outros também não vão ser os escolhidos para a vaga, porque a vaga só é uma, então só um vai ser. Outros que também não foram escolhidos vão estar ali buscando o seu desenvolvimento. Você vai poder fazer parte desse grupo que vai correr atrás da sua capacitação, do seu desenvolvimento. Então, certamente você não volta para a posição que você deixou, você volta ali uma oitava acima, você volta uma profissional que entende alguns aspectos que você nem percebia antes, uma profissional
que se autoconhece melhor, porque você vai receber feedback de algumas pessoas, vai receber feedback do pessoal do RH, e aí vai ficar conhecendo, então esse aspecto aqui, as pessoas percebem como um ponto positivo, vou investir nesse meu aspecto aqui. Esse aspecto aqui é uma coisa que eu realmente tenho que investir, e eu não estou separando o tempo para isso. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que o ponto básico ali que precisam desenvolver é falar inglês, é aprender inglês. E aí eu pergunto para as pessoas, você fez a aula hoje? Que agora a gente tem diversas ferramentas online, né, gratuitas. Não estou nem falando as pagas, que as pagas é melhor, ela é bem melhor. Estou falando das gratuitas. Dá 15 minutos para a ferramenta por dia. Você vai ver que você, vai se perceber fazendo alguma coisa, saindo do ponto A que você encontra e indo no sentido do B. E você vai começar a aprender coisas interessantes, porque o inglês é incrível isso, né? Eu estudei minha vida toda em inglês, né? E tinha uma dificuldade enorme, não foi fácil para mim aprender. Não falo fluentemente, também nunca morei fora. E nunca trabalhei assim numa empresa que o tempo todo a gente falasse inglês. Já tive que viajar, já tive que fazer cursos e a gente acaba conseguindo mesmo com o nosso inglês ruim, né? Mas, realmente, de quando eu comecei a trabalhar para o que eu falo e entendo de inglês hoje, há uma distância considerável. E isso muito eu conquistei estudando, saindo dessa posição de vítima, vida, azar, não tem tempo, não tem vontade, não tem nada, não é cara, para a posição de eu quero falar inglês, eu vou, no meu tempo, eu investi um bom dinheiro nisso. Eu vou investir no meu inglês e vou aprender, porque a gente também tem que acreditar que a gente será capaz, mesmo sendo muito difícil. Então, não tenha medo do fracasso. Você vai estar numa posição superior. Você vai conhecer aspectos que você precisa desenvolver. Isso vai permitir que na próxima oportunidade você seja mais bem preparada, você seja a escolhida. Principalmente se for questões simples como aprender inglês. Basta começar, basta dar 15 minutos por dia para que você dê aí um pontapé inicial. 15 minutos é bom, então dá 30 minutos, mas dá um tempo, separa um tempo para isso. Não tem tempo, 30 minutos na hora que acorda 30 minutos antes e vai estudar o seu inglês. Vai ter que trabalhar, não vai dormir mais, vai dormir um pouquinho menos, mas em compensação vai adquirir uma habilidade que é necessária para o seu crescimento, que você percebeu que era muito necessário ao participar do processo seletivo, não tendo medo de ir, não tendo medo de fracassar. Por fim, um medo também que pode existir com relação a não participar do processo, de dizer que é carta marcada, é porque você não sabe se você vai gostar de estar nessa posição. Se você não gosta mais de estar aonde você está, ou se você vai conseguir liderar com sucesso na próxima posição. É difícil mesmo, ninguém tem bola de cristal para saber. Mas, pensa bem, não foi uma decisão, né, participar do processo seletivo não é uma decisão da conquista, uma decisão da tentativa de conquista. A conquista virá pela percepção de outras pessoas que conhecem o cargo, que conhecem os desafios do cargo, que viram diversos candidatos e que escolheram, no caso, você. Então, esse medo de chegar lá e não dar certo, você minimiza ele pelo fato de que quem está dizendo que é para você chegar lá não é você mesmo. São pessoas que estão
num certo sentido, acima de você, o seu chefe, o chefe do seu chefe. E são as pessoas do RH que estão acostumadas a avaliar, né, a descrição do cargo, o perfil dos candidatos, a forma como os candidatos se apresentam nas diversas ferramentas que são usadas ao longo do processo seletivo. Então, não fique com medo disso. Vá e se desenvolva para a nova posição que você vai assumir. Vão ter aspectos diferentes. Por exemplo, eu era supervisora e você promovida a coordenadora. O que muda na minha vida? Muda que você era líder dos profissionais operacionais diretos, né? Os que faziam as coisas acontecer. E agora você será líder dos líderes do pessoal operacional. Você será líder das pessoas que eram seus pares. Então isso é uma mudança, e é uma mudança realmente importante e relevante. O que você tem que fazer? Adquirir, né, os conhecimentos, adquirir a confiança, a coisa mais importante é a confiança de que você será respeitada por esses profissionais. E muitas vezes, participar do processo seletivo, em que as pessoas percebem que o outro tem qualificações especiais, diferenciadas em termos de superioridade deles mesmo, faz com que os outros já saiam admirando e respeitando aquele profissional. Viram por que é tão importante participar dos processos seletivos? Viram porque dentro da tua empresa podem estar acontecendo diversas oportunidades e que vocês estão fechando a porta para essas oportunidades, que não é por falta de oportunidade, é por falta de um clique aqui na tua mente para que você comece a participar acreditando na grande oportunidade que é participar do processo, que vai além da oportunidade de crescimento, porque é a oportunidade de você se tornar realmente uma profissional cada vez melhor e mais capacitada para dar voos na área. E eu vou terminar contando uma história que aconteceu comigo. A gente tinha uma oportunidade para um cargo de coordenação. E a gente sempre fazia os processos para cargo de coordenação daquela área, abrindo para a empresa como um todo. Então, era geralmente processo misto interno, ou seja, não era só para os profissionais da área, mas também para profissionais de fora da área. E aí vieram alguns candidatos, mas nenhum candidato atendeu ao que a gente esperava, o que a gente queria em termos de conhecimento do sistema, conhecimento das pessoas. Era uma posição que a pessoa tinha muito contato também com alguns fornecedores externos. Então era com a nossa equipe, contato com algumas outras áreas dentro da empresa e contato com fornecedores externos, que a gente tinha uma relação assim muito próxima. E eu acreditava particularmente numa profissional nossa, interna, para a vaga. Deixei o processo acontecer todinho e a gente não conseguiu encontrar ninguém com a capacitação que a gente queria. Aí, conversando com a gerente, eu perguntei, mas e a colaboradora X? Por que ela não participou do processo? Ela não gosta, ela não quer? Aí a gestora foi perguntar para ela e veio com a seguinte informação: ela acha que não é capaz, ela acha que não vai saber fazer direito, ela acha aqui, ela acha aquilo outro. Aí eu virei para a gestora e perguntei, e você? O que você acha? Aí ela parou para pensar e falou, olha, se ela quiser, ela vai ser realmente uma candidata excepcional para essa vaga.
porque ela conhece isso, ela faz isso, ela é respeitada, ela é admirada pelos outros colaboradores, ela é séria, ela é extremamente profissional. Quando ela diz que vai fazer uma coisa, ela entrega, ela faz. Então ela é uma pessoa que é da minha total confiança. Se ela vier, ela vai agregar muito e vai melhorar muito o nosso relacionamento com os fornecedores, porque muitos fornecedores têm uma percepção muito favorável dela, os fornecedores com os quais ela tem contato. Então eu recebo muito elogio, que ela resolve os problemas, as questões, ela é ótima. Realmente seria a melhor candidata, mas eu acho que ela não quer. Aí eu falei, faz uma proposta para ela. Fala que ela vai ficar durante 3 meses para nos ajudar. Ela vai assumir lá a posição durante 3 meses, fica ali, né, até que a gente vai procurar outros candidatos, mas que ela vai vivenciar essa experiência, ver se, né, com isso ela percebe que ela pode, que vai ser bom. E ao longo desses 3 meses a gente vai dando feedback, você vai encorajando ela e vamos ver o que acontece. E aí ela assumiu e realmente as coisas foram mudando, né? Em 1 mês ela tinha aplicado mudanças que eram necessárias, que os profissionais, os colaboradores queriam, os fornecedores ficaram mais felizes, muitos elogiando muito, e a própria gestora ficou, né, com mais tempo livre, porque tinha uma pessoa que ela podia confiar. E quando a gente foi conversar com ela, no final dos 3 meses, ela falou o seguinte, não, foi muito fácil, né? Então eu acho que realmente eu posso assumir, porque foi fácil. Eu já me sinto totalmente integrada ao trabalho, ao cargo. Não sei por que eu não queria participar do processo. Ela mesma chegou a essa conclusão que não havia uma explicação lógica para ela não ter participado do processo. Mas, graças a Deus, a gente insistiu. Foi um caso em que a liderança insistiu para que o colaborador vivenciasse a experiência e ela assumiu com muita tranquilidade, foi fantástica e nos ajudou muito a alcançar metas ambiciosas que a gente tinha com aquele trabalho. Participe dos processos seletivos. Não admita que você perde as oportunidades que surgem, que estão na sua cara e você não está vendo. Então a oportunidade passou, você que não viu. Não deixe isso acontecer de novo. Esteja alerta para todos os processos seletivos internos que passem a ocorrer na sua empresa. Seja a primeira a se candidatar. Você só tem a ganhar com isso. Agora, é claro que não vai se candidatar para processos que você não tem interesse realmente, que você não gosta do trabalho, que você não tem afinidade, que você não tem capacitação nem qualificação para estar se candidatando, que vai soar estranho para todo mundo. Então, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Participe sim dos processos que tenham a ver com a sua história, que tenham a ver com você, com a sua qualificação, com o seu conhecimento. E vá dando o seu melhor para que você seja escolhido, porque aí você vai estar crescendo e indo rumo à sua posição na diretoria. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Se gostou, curte. Se você tem algum amigo que possa estar vivendo essa mesma situação, uma amiga que está vivendo essa mesma situação, compartilha com ela o vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Até a próxima!